Olá, meus amados irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Enfim, chegamos à última lição deste primeiro trimestre de 2022. A lição que tratará sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Desde o mês de janeiro até o mês de março, ou seja, nestes 3 primeiros meses de 2022, nós falamos sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nesta última lição, falaremos sobre a importância de mantermos uma leitura diária da Bíblia, a importância de mantermos o livro sagrado como o principal assunto na Escola Bíblica Dominical. Será uma aula muito instrutiva para os professores que estão sempre diante de suas classes, lecionando. Precisamos entender que o livro principal, o assunto principal da Escola Bíblica Dominical é a Bíblia Sagrada. E como estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, o fechamento deste trimestre trata exatamente deste foco que nós devemos dar à Bíblia durante nossos domingos pela manhã, quando nos reunimos para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Neste momento nós vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe durante a ministração desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos esta oportunidade tão maravilhosa de, através deste canal, transmitir a teus filhos a tua palavra, a lição que será estudada no próximo domingo. Que assim, Senhor, neste momento sejamos inspirados por ti e os teus servos possam receber a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Como é de praxe, nós começamos sempre pelo nosso texto áureo. Qual é o texto áureo de nossa lição? Encontra-se na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, que diz: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Repetindo, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Nossa verdade prática diz assim: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. O nosso texto bíblico a ser lido em classe, nós vamos ler em nossa revista. Você acompanhe a leitura na tua revista, caro professor e aluno que está nos ouvindo neste momento, ou se você está apenas nos ouvindo no seu rádio, neste momento aí de lazer, neste momento tranquilo que você parou para estudar a Escola Bíblica Dominical, atente para cada palavra que leremos neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas,
para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Palavra do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia. Até quando? Aqui o apóstolo Paulo fala assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E o que o Senhor Jesus Cristo falaria para nós neste momento? Persiste, Daniel, em ler, estudar, pesquisar, se aprofundar na palavra de Deus até que o arrebatamento aconteça. Enquanto estivermos aqui na terra, precisamos estudar, meditar, aprender e ensinar a palavra de Deus. O segundo objetivo não ficou tão claro na nossa lição. Eu vou ler para você e depois, durante a lição, você vai entender como que não ficou claro esse objetivo. Evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Nós não vemos isso na lição. O que vemos no segundo tópico da lição, na verdade, é a formação dos leitores da Bíblia. Então, talvez nós poderíamos pensar que este segundo objetivo poderia ser o quê? Mostrar a importância da formação cristã através do ensino da palavra. Isso eu vi quando li aqui a lição do próximo domingo. Terceiro e último objetivo, enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Essa lição dá muita ênfase à escola bíblica dominical. Já que estamos falando de Bíblia, o nosso comentarista fecha essa lição mostrando a importância do ensino regular, da leitura regular, do crente manter uma intimidade com a palavra de Deus, desembainhando cada vez melhor esta espada, a espada do Espírito, para poder lutar e enfrentar toda a adversidade que vier à sua frente. Vamos continuar então e vamos para a introdução da nossa lição. Diz assim a nossa introdução: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Este é o objetivo, meus amados irmãos, do ensino cristão: formar o caráter cristão nos seus alunos. Formar o caráter cristão, de fato, na vida daquele que ouve e medita na palavra de Deus. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. Nós temos na nossa igreja dois grandes momentos de ensino. O primeiro é o culto de doutrina e o segundo é a escola bíblica dominical. Uma grande diferença. No culto de doutrina, o pastor ministra a palavra para todos, sem interlocução, sem aquele diálogo, e é uma palavra que é direcionada a toda a igreja. Mas a escola dominical, ela é ministrada em classes separadas para que haja o quê? A interação do aluno com o professor, para que haja maior objetividade e utilização de métodos adequados de acordo com a faixa etária na qual o aluno se encontra. Continuando, a fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Vamos prosseguir e vamos para o primeiro tópico, que fala sobre a Bíblia é o livro texto da escola dominical. Item número 1 deste primeiro tópico: o currículo
adotado. A escola dominical, conhecida também como ED, é, por excelência, ensino bíblico. Nós estamos falando de lições bíblicas. Nós estamos falando de escola bíblica dominical. Não faz sentido ter outra coisa a não ser a Bíblia no momento da escola dominical, porque nós devemos estudar a Bíblia nas lições bíblicas, na escola bíblica dominical. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino, aprendizagem. Meus queridos e amados irmãos, triste é quando vamos à escola dominical e o professor conta a sua vida particular e o professor conta a mensagem que foi pregada no dia anterior. Triste é quando vamos para a escola dominical e se fala de tanta coisa e não se fala da Bíblia. Quando as pessoas começam a interromper o professor e trazendo as suas opiniões pessoais em relação a um tema e trazendo, às vezes, confusão para a classe. Há ainda nas escolas bíblicas dominicais aquele aluno que gosta de polemizar, gosta de trazer uma polêmica para a classe e então naquele momento se perde o foco, se perdem os objetivos da lição e então o professor fica à mercê dos alunos falando, discutindo e às vezes a aula termina sem um fechamento, sem nenhuma objetividade. Esse é um dos motivos que nos levam a falar todas as vezes em nossas aulas sobre os objetivos da lição. O professor deve se comprometer com os objetivos e alcançá-los durante a sua aula. Continuando, o currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Eu sempre friso isto quando tenho oportunidade. A escola dominical é essencialmente prática. Nós não podemos fazer da escola dominical um seminário teológico e trazer para os irmãos termos rebuscados, pesquisas aprofundadas, e aí vem aquela pergunta que nós sempre devemos fazer. E daí? O que eu faço com toda esta bagagem? O que eu faço com todo este conhecimento? A escola dominical é essencialmente prática. É levar o aluno a entender as doutrinas e aplicá-las no seu dia a dia. E assim ele vai sendo formado. Formado em quê? Formado em cristão. Esta é a formação que a escola dominical dá. Além disso, veremos daqui a pouquinho que a escola dominical ela também prepara obreiros para a obra do Senhor. Eu quero dizer para você, meu caro professor e aluno, que os melhores pregadores, os melhores ensinadores são os frequentadores de escola bíblica dominical. Aliás, quem não senta para aprender, não deve se levantar para ensinar. Se você quer ser um bom pregador, seja aluno assíduo, participante da escola bíblica dominical. Continuando, vamos para o segundo item do primeiro tópico, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. A palavra método vem de metarodos, que significa caminho para se chegar a algum lugar. Então, o que é a metodologia? É a forma como eu vou me expressar, é a forma como eu vou utilizar o conteúdo da lição e atingir os objetivos da lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Às vezes o professor, muito bem intencionado, leva para a escola dominical vários livros, leva para a escola dominical várias folhas com várias anotações, e ele tem 50 minutos para dar a sua aula e acaba se perdendo no seu método e não alcançando os objetivos da aula. Vamos continuar? Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento,
mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Isto é, ensinar é mudar comportamento, é mudar hábitos, é aprimorar o aluno. E às vezes nós pensamos que é apenas transferir o conhecimento. Eu vou durante a semana adquirir bastante conhecimento porque o meu aluno precisa de conhecimento. Mais do que conhecimento. O seu aluno precisa conhecer as verdades sagradas. Ele precisa conhecer as verdades reveladas na palavra de Deus e assim ser transformado pela palavra de Deus durante a sua aula, meu caro professor. A escola dominical terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestam o novo nascimento e o crescimento espiritual. Bom, é quando o aluno sai da escola dominical e diz para você: professor, a partir de hoje eu vou orar mais. Professor, a partir de hoje eu vou ler mais a Bíblia. Professor, a partir de hoje eu não perco mais um culto de doutrina. Professor, a partir de hoje eu vou ganhar almas para Jesus. Isto é, o ensino trazendo mudança na vida espiritual dos alunos. Continuando, terceiro item do primeiro tópico, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Nós estamos falando da imutável, da infalível, da inerrante palavra de Deus. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Hoje nós vemos um movimento na sociedade, pessoas que estão mudando textos bíblicos, há bíblias específicas para um grupo de pessoas que não querem se submeter aos ensinamentos da palavra de Deus, aos ensinamentos morais e éticos da palavra de Deus. Então, estão forjando para si seu próprio livro sagrado ou modificando o texto sagrado a fim de atender aos seus caprichos, aos seus pecados, às suas práticas. Deus tenha misericórdia de nós. Há pastores dizendo por aí que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia precisa de complemento. Não. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela tem o seu cânon fechado, completo. Ela é a revelação de Deus para nós. Isto aprendemos durante estes meses que nós estudamos sobre a supremacia das Escrituras Sagradas. Continuando, assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Nós vemos isso numa questão que está surgindo hoje em muitos lugares a respeito do dízimo. Tem muitas pessoas falando que o dízimo era para o Antigo Testamento e está trazendo confusão na mente de algumas pessoas. Mas se aluno da escola dominical não se embaraça com essas coisas. Olha, estamos vendo um movimento na sociedade e nós precisamos dar um jeito de abraçar a todos, desconsiderando as suas opiniões divergentes em relação a Deus, em relação à Bíblia. Irmãos amados, nós precisamos ser ortodoxos. Nós não podemos negociar com o mundo porque o nosso compromisso é com Deus. Então, em algum momento, pode parecer que somos intolerantes, mas na verdade queremos ser fiéis ao que Deus deixou para nós. E isso representa pagar um preço, que a Igreja do Senhor esteja preparada para pagar este preço nos últimos tempos. Vamos ao segundo tópico da nossa lição: a educação cristã e a formação dos leitores da Bíblia. Primeiro item do segundo tópico:
conceito de educação cristã. Educação vem do latim e significa o quê? Literalmente significa guiar, instruir, conduzir para fora. Ou seja, é desenvolver o potencial que temos dentro de nós. É fazer com que o aluno ele explore o seu conhecimento, explore o seu pensamento e saiba trabalhar de tal forma a produzir o quê? Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento de suas habilidades. Isso é educar. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. Então, ensinar no texto do Novo Testamento significa instruir. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem o sentido de quê? De treinar e corrigir. No caso de adultos, se refere ao desenvolvimento da alma, desenvolver a alma, corrigir erros, controlar as paixões. Então, para a criança, treinar e corrigir. Para o adulto, desenvolver e corrigir erros, controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Então, educação cristã significa instruir conforme a revelação de Deus, conforme a instrução vinda da parte de Deus que está em sua palavra. Na próxima semana, nós estaremos entrando no segundo trimestre de 2022 e falaremos sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma das bases que temos da ética cristã, que faz com que nós alcancemos a educação cristã. Então, quer receber a educação cristã? Baseie-se na palavra de Deus e nos ensinos do Senhor Jesus Cristo e nos ensinos dos apóstolos. E assim nós teremos o quê? Sempre vivas em nossas mentes e corações as doutrinas, os ensinos, as orientações bíblicas para bem direcionarmos a nossa vida enquanto aqui vivermos. Segundo item do segundo tópico, objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Veja que interessante, irmãos. É responsabilidade dos discípulos de Cristo. Nós, os discípulos de Cristo, devemos o quê? Evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora. Por quê? Porque a escola dominical é conhecida como a escola que evangeliza enquanto ensina. Ou seja, ela cumpre estas duas funções, essas duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto, que sempre citamos em nossas aulas, enfatizava que são três os principais objetivos da educação cristã. Primeiro, ganhar almas para Jesus. Esse é o objetivo principal da igreja, meus amados irmãos. Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Ganhamos a alma, a pessoa se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai participar da escola dominical, do culto de doutrina. Para quê? Para que ele desenvolva a sua espiritualidade, para que ele comece a deixar práticas e adotar práticas, para que ele comece a esquecer as coisas do passado e começar a se envolver nas coisas de Deus. Isso vai fazer com que esta renúncia às coisas do mundo e a adoção de práticas da vida cristã forme nele o chamado caráter cristão. Continuando, treinar o cristão para o serviço do mestre. A escola dominical, ela faz com que muitos professores, pregadores e pregadoras surjam no seio da igreja e se tornem ótimas ministradoras, ótimas ganhadoras de almas. Missionárias e missionários são geralmente
formados na escola bíblica dominical. Terceiro item do segundo tópico, a capacitação dos alunos. O que é capacitar? Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. Isso acontece por meio do estudo acurado, ou seja, detalhado e cauteloso da Bíblia. Eu me lembro de alguns alunos que nós tivemos no seminário que quando nós mostrávamos algumas verdades sagradas a eles, eles falavam para nós: pastor, eu agora estou até com medo de pregar. Por quê? Porque quando se estuda a palavra de Deus, meus amados irmãos, nós adquirimos temor. Quando estudamos a palavra de Deus, nós vemos que não é tão simples assim sair falando qualquer versículo sem saber o contexto da passagem, sem saber a quem foram dirigidas aquelas palavras. Por isso é importante o ensino que capacita, não apenas dá uma ideia do texto, não apenas nos tornem meros leitores. Olha o que diz o texto. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Nós formamos alunos na escola dominical que são o quê? São alunos que, através da curiosidade, através da indicação que damos de textos sagrados, de livros sagrados, este aluno vai buscar ainda mais de Deus, buscar ainda mais do conhecimento da sua preciosa palavra. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Sagradas Escrituras. Nós temos em nossa revista a leitura diária para que o aluno e o professor esteja preparado para a aula do domingo. Nós temos um grupo de irmãos comentaristas da leitura diária que nós criamos para quê? Para que cada professor em um determinado dia faça um comentário de pelo menos 5 minutos da leitura diária. Isso tem sido um exercício maravilhoso para os professores e também uma prática preciosa que tem gerado conhecimento e também uma disciplina. Faz com que os professores sejam moldados a fim de que, quando tiverem oportunidade em suas igrejas, não excedam no tempo em sua palavra. Há pessoas que não sabem falar em 5 minutos um texto sagrado, mas nós estamos fazendo isso todos os dias, leitura diária. Além disso, você tem que ter a sua leitura devocional. Iremos falar sobre isso daqui a pouquinho. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Sagradas Escrituras ou das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Nós tivemos já lições que falamos sobre isso, então precisamos ter cuidado. Temos que obedecer às regras da hermenêutica. Nós podemos citar algumas aqui. Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sempre que possível, temos que usar a palavra no seu sentido comum. Quando não for possível, vemos o sentido da palavra na frase. Quando ainda não é possível entender o texto sagrado, precisamos recorrer ao contexto da passagem. E assim nós vamos procurando entender e ampliando ainda mais a nossa visão do texto sagrado, considerando regras gramaticais, como é citada em nossa lição, e contexto histórico e literário. É de suma importância que o aluno ele saiba fazer, mesmo que seja de forma simples, mas que ele possa fazer uma pesquisa do texto sagrado, a fim de entender de fato o que está lendo e o que Deus quer transmitir a ele através da sua palavra. Vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição. É preciso ler a Bíblia diariamente. É assim que termina a nossa lição, é assim que termina a nossa aula e é assim que termina o primeiro trimestre de 2022. Vamos, portanto, ao primeiro item deste tópico, a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição. Quando se fala em disciplinar alguém, logo se pensa em castigo. Mas também significa ordem e obediência às regras. Podemos acrescentar dizendo que a disciplina ela pode ser preventiva e pode ser corretiva. A disciplina faz com que a pessoa não cometa o erro.
Também a disciplina faz com que, se a pessoa cometer o erro, ela seja instruída, ela seja punida quando for necessário, seja cerceada a sua liberdade, porque ela infringiu uma regra, uma lei. Então precisamos ver a disciplina sobre esses dois aspectos. Somos disciplinados para não errar e somos disciplinados quando erramos. Então você que está atento a esta aula, seja disciplinado para não errar. Eu deixei uma frase lá no final e eu vou antecipar esta frase. O futuro pertence ao disciplinado. Toda vez que você vê alguém ter um grande sucesso na sua vida, seja ela profissional, seja um jogador de futebol, seja um atleta olímpico, com certeza ele seguiu uma rígida disciplina, desde a alimentação até o treino, até a água que precisa beber. Ele precisa ter uma disciplina, não pode tomar qualquer remédio, porque pode ser pego no exame antidoping. Então, isso é o quê? Isso é ser disciplinado para que possa alcançar objetivos na sua vida. Prosseguindo, o termo discípulo está relacionado com disciplina e, por isso, todo autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura da Bíblia, por exemplo, deve ser diária. Meus amados irmãos, nós criamos em algumas igrejas pelas quais passamos um hábito muito interessante chamado pão de cada dia. O que era isso? Nós dávamos para os irmãos durante um mês escrever o versículo que ele leu a cada dia. E no final do mês, os irmãos tinham que me entregar isto. Nós fizemos isso em congregações que dirigimos e recentemente na nossa igreja matriz. É uma prática maravilhosa para criar o hábito da leitura. Eu conheço pessoas que me disseram que nunca mais deixaram de ler a Bíblia diariamente depois do pão de cada dia. Estimule seu aluno a fazer a leitura diária, mas não apenas instrua, cobre dele, porque alunos aprendem quando são cobrados. Enfim, você pode fazer esta prática, dar uma folha de 1 a 31, se for um mês de 31 dias, ou de 1 a 30, se for um mês de 30 dias, ou se for em fevereiro, de 1 a 28 ou 1 a 29, e a pessoa deve ter a responsabilidade de anotar o versículo ou o texto que leu em cada dia. E dê uma orientação interessante. O dia que você esquecer de ler, não coloque nada, porque aquele dia deve ficar marcado como um dia que você esqueceu de ler a Bíblia. E assim você vai ser disciplinado na leitura da palavra de Deus. Segundo item do terceiro tópico, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente o quê? Aprendiz. Um discípulo é um aluno e a palavra aluno tem um significado muito interessante. Aluno é alguém sem luz que precisa ser iluminado. Todos nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus. Somos todos alunos. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e do seu plano de salvação. Este aprendizado orienta o discípulo a torná-lo parecido com Cristo. Isso nos lembra Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, quando em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, porque estavam vivendo uma vida, um comportamento parecido com o comportamento do seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão,
o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Há pessoas que parecem que não aprendem nunca, meus amados irmãos. Está sempre na escola dominical, está sempre no culto de doutrina, mas a palavra de Deus não causa mudança no seu interior. Por isso que nós acreditamos que existe uma distância entre o ouvir e o praticar. Quando lemos lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, diz a palavra do Senhor assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Ouvir e praticar. Ora, entre o ouvir e o praticar existe uma distância grande, porque eu preciso ouvir, mas eu preciso crer na palavra, eu preciso confiar na palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso andar na palavra e assim eu vou praticar a palavra. Deus possa nos abençoar para que nós não sejamos apenas ouvintes, e muito menos ouvintes esquecidos, mas que sejamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Terceiro e último item, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Que culto é este? Vamos ver o que o nosso comentarista fala. Alguém pode pensar que é culto doméstico, mas olha só o que diz o nosso texto. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atitude fortalece a comunhão com Deus. Meu querido irmão, não estou falando de você no meio da igreja lendo a palavra. Eu estou falando de você nos seus momentos de meditação, de reflexão, sozinho, viajando por essas estradas, num ônibus, por exemplo, sentado. Você pode ali meditar na palavra de Deus, você pode orar ao Senhor, você pode louvar o Senhor e viver a sua comunhão com Deus, contato com Deus. Ou seja, precisamos de ler a palavra de Deus nos nossos momentos devocionais, no momento que você devota a Deus a sua adoração particular, você e Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático indutivo das Escrituras que, por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. É aí que vem muitas revelações, irmãos, da palavra de Deus para nós. É aí que surgem os sermões. Como surge o sermão na mente de um pregador? Não vem do nada, vem da reflexão, da leitura, da meditação. E assim ele lê o texto sagrado e ele consegue já encontrar ali alguns tópicos. Ele já consegue encontrar ali algo que possa transmitir para os fiéis, algo que possa transmitir para a igreja. Como que isso acontece? Através da leitura da palavra de Deus, da leitura sistemática. Não é ler a Bíblia hoje, somente ler na semana que vem, é ler sistematicamente todos os dias e também meditar na palavra. Isto faz com que você memorize, faz com que você grave, faz com que você aprenda e seja edificado pela palavra de Deus. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. É o nosso comentarista nos indicando a leitura da declaração de fé da Assembleia de Deus, um texto que todo assembleiano deveria conhecer. Quais são, de fato, as doutrinas que defendemos? No que cremos, de fato? Isso está na declaração de fé da Assembleia de Deus. Você, meu querido professor e aluno, deve conhecer esta declaração de fé. Nós temos um livro específico para isso, que foi editado pela CPAD, e nós temos disponíveis em mídias digitais esta declaração de fé, que faz com que o crente assembleiano saiba de fato quais são as doutrinas das igrejas Assembleia de Deus no Brasil. Nossa conclusão: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar a alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema
das Escrituras Sagradas. Aleluia! Amém! Terminamos o primeiro trimestre de 2022 e eu te convido para o próximo trimestre. Estaremos estudando sobre os valores do reino de Deus. E a primeira lição a ser estudada será o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes. E você, meu caro irmão, está convidado a, na próxima semana, estudar conosco esta preciosíssima lição. Novo trimestre, nova revista. Estamos felizes porque estamos ingressando em um novo assunto e com um novo comentarista. Isso vai trazer um alento muito grande para as nossas aulas e eu quero contar com a tua presença aqui no nosso canal na próxima semana. Eu quero encerrar esta aula agradecendo a todos vocês que estiveram conosco até aqui e que Deus possa te dar, caro professor, uma ótima aula no próximo domingo. Encerre esse trimestre agradecendo ao Senhor com seus alunos. Se você puder, faça aquela comemoração do final do trimestre. Se você puder, homenageie aqueles alunos que foram os mais frequentes. Isso é muito bom. E também busque aqueles alunos que durante este trimestre desapareceram das aulas, não compareceram mais. Procure saber quais foram os motivos e assim a escola dominical estará sendo conservada como agência de Deus, como agência do ensino bíblico nas igrejas, quando nós tivermos esta dedicação ao ensino. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 7, aquele que ensina, haja dedicação no ensino. Que você possa ser um aluno dedicado, que você possa ser um professor dedicado. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.